Boa tarde, Itapetininga. Está começando o programa Telescópio nesta quarta-feira, dia 24 de novembro. Agora são 12 horas e 11 minutos. O programa que deveria começar ao meio-dia nem sempre começa. Na verdade, acho que nunca começou. Mas eu quero agradecer a todos que estão assistindo, aos nossos patrocinadores, o Colégio Objetivo, o IIES e a rede dos supermercados Pão de Mel, que nos proporcionam essa oportunidade de estar aqui e entrando no lar de vocês. Hoje aqui com a gente, além do Vinícius Leonel, nosso repórter, que vai comentar, ele esteve na prefeitura hoje conversando lá com o pessoal. Estamos tendo alguns problemas, né, Vinícius? Mas depois você fala. Também aqui com a gente hoje o professor Ivan Barsante. Tudo bom, professor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Que esteve aqui domingo, participando do Berlinda, do programa do Hélio Rubens, que foi entrevistado, foi o deputado Antônio Panunzio. O senhor já esteve aqui no Telescópio, já esteve no Berlinda. Gostou de participar do Berlinda? Gostei, professor? Muito bom, interessante. Muito bom, né? Muito bom, interessantíssimo. O que o senhor achou do deputado? Muito assistido, apesar da longa duração, muito assistido. Um deputado muito bom, muito simpático, né? Logicamente que ele defende com unhas e dentes, né, o que ele prega, mas eu acho que o debate foi interessante, né? Porque também nós defendemos o que a gente acha, né? Muito democrático, eu achei, muito bom. E a gente está aguardando aqui hoje também duas pessoas, o Fábio Sacco, que daqui a pouco vai estar sentado aqui, e o Balint, que hoje vai ser feita a doação dos livros que a gente arrecadou aqui no programa Telescópio. Os livros vão ser doados à Biblioteca Municipal. A gente está esperando o Balint para fazer a doação para a biblioteca. Vinícius, ontem a gente comentou uma notícia sobre o prefeito que tinha umas denúncias na Câmara Municipal. Daí a gente falou que a gente não conseguia falar com o pessoal da prefeitura, que a gente achava que tinha alguma resistência contra a gente. Hoje você esteve lá, o que falaram para você lá, Vinícius? Sim, disseram que nós somos, né, uma imprensa tendenciosa, aquele negócio todo, né, mas... O que mais, Vinícius? Mas é a opinião deles, né? Não, mas o que mais que falaram? Então, eu acho que nós estamos exagerando em algumas partes. Que partes? Eles citaram algumas partes? É porque... Dizem que acharam que por causa do Fábio, né? Mas o problema está sendo o Fábio, porque está do lado do Roberto, aquela coisa e tal, e eles não vão. E ninguém quer pôr a cara para bater aqui, né? Eles querem só que a gente fale bem, é isso? É. Resumindo, é isso. Basicamente é isso. Então, mas deixe quieto. Até dia 31 de dezembro isso vai durar, né? Senhor Ivan, o senhor que faz tempo que milita aqui na vida social, cultural de Itapetininga, as administrações, os políticos, eles não estão muito acostumados às críticas, né? Não. Eles não gostam? Não gosto. É uma característica, o senhor acha que é mais local, ou é uma falta de costume de não aceitar essas críticas, de tomarem pelo lado pessoal, até acho? É geral isso, né? A gente nota, inclusive, assim, que em alguns estados do Brasil existem crimes, né? Porque o repórter, o dono do jornal, falou alguma coisa a respeito não de político, mas assim, de outras pessoas, principalmente da contravenção, no caso. O caso da Itapetininga é o seguinte, só recentemente começou a haver uma certa crítica em relação aos poderes constituídos. Antigamente, pelo fato de haver a ditadura se estendeu até 85, não se podia falar nada em relação aos poderes constituídos. Depois da ditadura, houve uma certa calmaria e depois começou a haver assim, debates. Mas em Itapetininga, pelo fato do lugar ser um local pequeno, a imprensa agora que está se formando, uma imprensa crítica, inclusive, que eu acho muito bom isso. Eu acho salutar também. Salutar, total. Isso faz parte da democracia, no caso, né? E não é porque você fala mal de uma pessoa que ela não está indo bem, né? Eu acho que a função da imprensa é ver os erros e os acertos das pessoas, né? Não pode haver uma imprensa parcial. Ela tem que ver os bons os resultados e os maus resultados. E falar, na medida que ela faz parte também de uma concessão pública, e ela tem um dever com o povo. Eu acho muito bom isso. Exatamente. Se depender da gente vai continuar essa linha, né? Dentro do possível, né, Vinícius? Sempre assim, imparcial, né? Vendo os bons e maus resultados, no caso, né?
mas denunciando, né? É óbvio que todos aqui temos opiniões próprias que a gente Lógico, procura não passar. Lógico. Mas a gente tem o direito de fazer algumas críticas, né? Totalmente. Vinícius, outra coisa que eu queria saber, sua e do seu Ivan, que está tendo um burburinho aí que vai ter, os vereadores estão querendo votar um aumento para a próxima legislação, é verdade? Que há comentários aí que eu ouvi hoje pela manhã, que vai haver uma sessão extraordinária no sábado. No sábado? Mas outros vereadores já dizem que vai ser na terça-feira. Nós pegamos depoimentos hoje, daqui a pouco vocês vão ver na reportagem, uns dizendo que não vai haver nada disso, de aumento de subsídio, o outro disse que vai. Para todos os secretários, prefeito, vice-prefeito. Então, ficamos aí numa... vai prefeito, secretário, vai tudo. Então, fica aí numa... Na medida que aumenta a Câmara, tem que aumentar a Prefeitura. A Prefeitura. O senhor está sabendo desse boato? Eu não estou sabendo, assim, eu estou um pouquinho desligado disso, mas, geralmente, é tradicional, na mudança de governo, né, que haja uma compensação. Então, as câmaras e prefeituras aumentam os vencimentos, mesmo que seja para os adversários também. É quase que uma tradição isso, sempre na passagem de um governo para outro. Aumentou do prefeito, aumenta a Câmara. E o senhor acha correto isso? Não, atualmente não acho correto não. O funcionalismo público faz 10 anos que não está sem aumento, né? Então eu acho que o vereador ganha hoje, dá muito bem, no caso. Eu sei que eles têm uma porção de gastos extras, no caso, mas de uma certa forma o povo também, o salário mínimo não foi aquilo que a gente pensava, o funcionalismo tem ido muito ruim, ainda muito ruim o aumento do funcionalismo. Eu acho que vai ficar antipático tanto para a prefeitura como para a Câmara aumentar esses vencimentos. Vai ficar antipático perante o povo. E o povo não esquece e o povo conta. As eleições estão longe, mas no caso aqui não vão estar muito longe não, certo? Eu acho que eles não deveriam não. Eu acho mais estranho fazer isso aí meio na surdina. Isso que eu acho que... sempre da passagem de um mandato para outro, acontece isso. É meio tradicional na política brasileira. Não, mas, por exemplo, de fazer uma sessão extraordinária no sábado para isso ser votado, já que vão dar um aumento, o que custa fazer, avisar o povo que vai ser votado? E promover um debate, né? Promover um debate, exatamente. Afinal de contas, eles estão lá nos representando, né? O vereador tem gasto extra, às vezes tem, eles ajudam as pessoas, a gente sabe que muitos até ajudam bastante. Mas nada deve ser feito veladamente, no caso, né? Tem que haver um debate e havendo esse debate, talvez a população saiba das necessidades do vereador, no sentido de aumentar o seu soldo. E ela vai opinar sim ou não, né? Ontem a gente esteve na Câmara, o que corria lá nos corredores da Câmara é que estava na pauta para ser votado o aumento ontem, mas aí eles tiraram, não foi isso, Vinícius? Foi comentado? Só chegar à imprensa que ele já mudou tudo. Chegou a TV Tem, a gente, né, Vinícius? Por que não? Por que não? Não estou sabendo, assim, das reuniões, mas tradicionalmente é de um mandato para outro. Então espera-se, se não for agora, espera-se até o final de dezembro. E daí, tradicionalmente, quem foi eleito vota pelo aumento e quem não foi eleito vota contra o aumento, é isso? Não, às vezes não. Às vezes não. É uma espécie de cortesia, né? É uma passagem, é uma cortesia. Nem sempre. Mas muitos votam contra o aumento. Também não é unanimidade, penso eu. O senhor acompanha muitas sessões da Câmara? Já acompanhou? Não. Ainda? Eu não acompanho muito, estou trabalhando muito ultimamente, mas eu acompanho muito a política brasileira. Assim, a Câmara nem tanto quanto deveria, né? Eu não participo de sessões. Mas a política brasileira, do modo geral, sim. Não tanto também quanto eu deveria. Eu já voltou ao trabalho, mas geralmente eu leio jornais. Eu acho importante isso. O senhor está achando o Lula está decepcionado ou não? Ele está fazendo um governo assim, dentro, mais ou menos, do esperado. E, de uma certa forma, talvez esse dentro do esperado esteja um pouquinho morno ainda. Mas eu acho que esses 2 anos vão ser decisivos, certo? E eu estou esperando muito, eu estou confiando muito nessa mudança do ministério dele, certo? Porque, veja bem, o PT entrou no poder, não é fácil, há todo um processo de adaptação. Inclusive, o deputado federal que houve o debate, o Panuzzi, falou da crise, inclusive, do governo, mas é bom o governo ter crise, certo?
Eu fico... Será? Crise, porque essa crise, veja bem, essa crise é sempre para uma melhoria, no caso. Quando eu falo crise, é uma crise assim, institucional. Então, nessa crise, ele pode tirar alguns que não estão sendo aproveitados, ou que não estão desenvolvendo muito seu trabalho, e colocar outros. Então, às vezes, a crise é benéfica. Eu fico um pouco assustado. Mas ele pode colocar outros para conseguir votos, para cumprir acordos políticos também, que daí já não é tão bom, né? Isso faz parte do governo, né? Aí também não é tão bom. Mas eu fico um pouco assustado, por exemplo, com a Assembleia Legislativa. A gente tem muito pouca informação da Assembleia Legislativa, o que eu acho, inclusive, uma falha dos jornais, né? A gente quer saber a respeito do que está acontecendo na Assembleia Legislativa, não sabe. E parece que existe uma paz de cemitérios na Assembleia, e dá a impressão que o Alckmin reina absoluto na Assembleia Legislativa, porque a gente não vê, certo? Ou não vê ou a imprensa noticia, como noticia, por exemplo, na Câmara e no Senado, certo? Mas às vezes eu acho que crise vem para o bem. Nem sempre, mas às vezes ela vem para o bem. Se for para tirar alguns e colocar outros, mas eu acho que nesses 2 anos o governo Lula vai deslanchar. O que eu acho da Assembleia é que, por São Paulo ser uma metrópole nacional, os jornais, como tem circulação nacional, eles se preocupam mais com os problemas federais. Com os federais. Não sei se o senhor concorda comigo, se a Assembleia fosse numa cidade do interior, haveria muito mais integração do interior com a Assembleia, sim, acompanhando mais a vida legislativa do Estado. O senhor não acha? Haveria, sim, haveria. Eu acho que deveria ser. Não tão longe de São Paulo, mas... Campinas, por exemplo. É uma região, Sorocaba, por exemplo. Sorocaba também. Exemplo, Mas um pouco a imprensa. Eu acho que, por exemplo, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, que são jornais representativos, né? Eles se preocupam muito, como você falou, com as edições nacionais. E deixam de lado, certo? Coisas, por exemplo, que o funcionalismo quer saber, no caso, né? Que acontece na Assembleia Legislativa. Né? Ela praticamente não se toca em Assembleia Legislativa, a não ser em alguns jornais, como o Diário de São Paulo, que é um jornal mais paulista. Né? A Folha e o Estado, eles são mais brasileiros, no caso. Eles querem fazer concorrência com os jornais cariocas, no caso. Né? Eu acho uma falha dos jornais isso. Né? Seu Ivan, vamos aproveitar que a gente está falando de legislativo, vamos ver a matéria que o Vinícius fez ontem na Câmara para saber essa história do aumento direitinho. O que está acontecendo? Está no ponto, Ivan? A Câmara Municipal deverá entrar em recesso a partir do dia 15 de dezembro. As últimas sessões até lá já estão gerando muita polêmica, porque envolvem o orçamento para o ano de 2005. Ontem foram votadas em sessão extraordinária algumas emendas que foram aprovadas, mas o orçamento será discutido em outra data. O presidente da Câmara afirma que não haverá aumento no subsídio para 2005. Não existe essa possibilidade. A Constituição veda essa possibilidade. A única a emenda à lei orgânica, que eu acho que é o que você quis, que você deve estar informado, é a respeito da regulamentação e da normatização da seção 5 da lei orgânica do município, que eu mostro para que os seus telespectadores possam acompanhar, como eu fiz para as outras emissoras aqui, que foi revogado todos os artigos que tratavam desse assunto e que, infelizmente, desde 1992, a Câmara Municipal vem se arrastando com pendências judiciais e que geram enormes problemas e despesas ao município com pagamentos aí de advogados para que possam defender a Câmara Municipal e a Prefeitura também, porque os agentes políticos são todos, né? Os agentes políticos municipais são desde o prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais, os vereadores, o presidente da Câmara, todos são agentes políticos e que deveriam receber a sua remuneração através de subsídios, né? Que devem ser fixadas antes das eleições. E a Câmara Municipal, diante dessa problemática toda, da falta de uma regulamentação, de uma normatização na lei orgânica, e diante de uma ação judicial que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo, até então não fora fixado os subsídios para o próximo mandato e nem poderão ser mais por esta Câmara Municipal. Nós não votamos porque a maioria dos vereadores não queríamos aumento salarial para os vereadores, que era uma coisa lógica, e agora nós vamos ter que votar de qualquer maneira,
alguma forma de subsídio para a próxima gestão, que senão dá improbidade administrativa. Na próxima terça-feira, a votação desse novo subsídio, tanto para prefeitos, secretários e vereadores. Vereadores, sobre as emendas que foram retiradas ontem. Uma polêmica grande na sessão de ontem, e nós entendemos que não estava na ordem do dia e isso não poderia ter ocorrido de certa maneira, né? Nós tínhamos apresentado alguns requerimentos de interesse público também e, segundo o regimento interno da Câmara Municipal, não foi possível apresentá-los em plenário em decorrência do horário, né? Mais de 1h e 45 minutos debatendo as questões das emendas. E a gente entende que, nesse momento de transição, seria importante ter a transparência da transição política que vai ocorrer da atual administração para o próximo prefeito, né? Então a nossa preocupação é muito grande nesse sentido. Estamos de volta. Agora a gente acompanhou a reportagem aí feito pelo Vinícius na Câmara Municipal. Então tá um diz que me diz que a gente não sabe o que vai acontecer. O negócio é aguardar e ficar de olho. É bom a comunidade saber o que está acontecendo na Câmara. Vamos ficar, se possível, a gente avisa se vai haver essa sessão extraordinária no sábado ou na terça-feira. Lembrando que amanhã tem sessão na Câmara à tarde, né? Segundas às 8 e a quinta, acho que a partir das 14 horas. Aqui tem um comentário aqui, uma pergunta do João Lúcio da Vila Barte para todos. Tendo o aumento de subsídios aprovados depois da eleição, não é ilegal e imoral? Será que os vereadores reeleitos não aprenderam a lição, já que foram condenados por atitude idêntica? João Lúcio da Vila Barte. Olha, João Lúcio, não sei se é ilegal ou não é. Imoral, acho que também não. Seria mais antiético, talvez. Como o senhor classificaria? Como eu falei para você, sempre na passagem de um mandato para outro, há uma tendência em aumentar, né? Tanto na prefeitura como... Aconteceu isso, inclusive, na Assembleia Federal, né? No começo isso em 2003. Então, é como se fosse uma tradição isso. Mas, eu volto a falar, na medida que está havendo muita dificuldade em aumento para os trabalhadores, né? Para o funcionalismo, eu acho que não seria de bom tom. De bom tom. Agora, certo? Inclusive, em respeito à população, esse aumento dos vereadores e da prefeitura também. Tá certo. E como eu tinha dito anteriormente, a gente estava esperando 2 convidados, o Fábio Sacco, que aí teve problemas de ordem pessoal, né, trabalho, não vai poder estar presente hoje, e o Antônio Luiz Balinte, que já está aqui sentado ao lado do seu Ivan Barsante, ele que é diretor do Centro Cultural Histórico de Itapetininga. Tudo bom, Balinte? Posso chamar de Balinte mesmo? Tudo bom. Boa tarde, ouvintes da TVI. É muito bom estar aqui, né, discutindo com vocês esses assuntos importantes. Vamos falar de cultura agora. Valente, hoje a gente vai fazer entrega para você. A gente arrecadou no nosso programa 207 livros que eu gostaria de fazer. Tá, depois eu trago aqui para vocês. Depois a gente traz para vocês verem os livros, para mostrar que não é mentira nossa. 207 livros vão ser doados à Biblioteca Municipal. Espero que vocês façam um bom uso desses livros, que as pessoas vão lá procurá-los para ler, para se informar, para criar uma opinião própria, para aproveitar todos os benefícios que uma boa leitura traz. Nós agradecemos a iniciativa da TVI em fazer essa campanha, né, para arrecadar livros, porque é muito importante esse tipo de colaboração, porque nós não podemos esperar também que tudo fique na mão do poder público, né? A comunidade precisa realmente se interessar, como a gente tem visto em várias reportagens aí, pessoas que têm feito bibliotecas particulares, né? O pessoal, o catador de lixo que tem achado livros no lixo e monta uma bibliotecazinha ali no canto, né? Porque o hábito da leitura é uma coisa muito importante, né? E infelizmente está ficando perdido, né? As pessoas perderam o hábito de ler, perderam o contato com a leitura. Se hoje você perguntar para pessoas de uma idade, né, média aí,
pessoas abaixo dos seus 24, 25 anos, você vai achar poucos que leram algumas obras que pelo menos são necessárias, né, para a sua formação inicial, né? Inclusive Monteiro Lobato, que é uma delícia de ler no caso, que dá uma cultura enorme, né? A gente faz pesquisa, inclusive no ensino médio, pouquíssimos leem no ensino. Monteiro Lobato, que praticamente é tradicional, né? É gostosíssimo de ler, no caso. E outros também. Então, segundo dados da ONU, o Brasil é um dos países que menos lê, certo? Então, talvez por isso que estamos assim. Aquele velho chavão, mas eu vou tentar falar. A cidade de Buenos Aires tem muito mais livrarias do que todo o Brasil. Então, para a gente ver, o brasileiro está em defasagem em termos de leitura. E não é um problema até hoje, eu até digo assim, não é tanto até um problema de compra de livro hoje, porque hoje o acesso à leitura é uma coisa tão fácil. Com a internet, por exemplo, você tem tantos livros, mas tantos livros digitalizados à disposição das pessoas. Se for em qualquer banca de jornal, você compra um CDzinho desse tamanho com 500 livros. No caso, e mesmo as bibliotecas escolares, elas estão repletas de livros. Nessa parte, inclusive, da FNDE, Fundação Nacional do Livro, eles estão colocando assim, recheando as prateleiras de livro. É que o aluno não tem mesmo, e talvez falta um pouco também por parte dos professores, um pouco mais de incentivo, né? Mas parte muito do aluno, no caso. Não se formou esse hábito de leitura, né? Não é por causa de livros, não. Não é por causa de livros. Mas ainda existe a obrigatoriedade da leitura nos cursos obrigatório, escolares? Dependendo do professor, dependendo da matéria, sim. Mas aí fica aquela obrigatoriedade, fica aquela coisa assim, tem que fazer. O interessante é que era a leitura recreativa também. Isso a gente não se vê. E isso é relativo também, né? Porque, você veja bem, existem dois ângulos, porque hoje a maioria dos livros destinados a essa faixa escolar, o próprio livreiro o próprio editor já trabalha contra ele, né? Porque ele põe o famoso resumo do livro também lá. Então, se um professor disser assim, não, leia o livro tal, o aluno pega e corre no resumo lá. Né? Por causa dos vestibulares, Dos vestibulares, para facilitar os vestibulares, eles têm que ter uma noção da obra, né? Então, apesar que o pessoal do vestibular ainda lê um pouquinho no caso, né? Mas isso tem que começar 7, 8, 9 anos. E fazer parte da escola mesmo. Então a professora poderia, né, dentro das atividades dela, fazer uma sessão de leitura, mas uma leitura recreativa, ensinando o aluno a ler. Isso faz falta para nós. Como é que está a procura pela biblioteca aqui, Bonito? Nós temos uma procura boa, principalmente na área de pesquisa, nós temos uma procura boa, né? É lógico que hoje, vejam bem, hoje foi resolvido um problema da biblioteca, que eram as instalações. Agora nós temos realmente que atacar esse problema do acervo, né? A biblioteca precisa de uma melhora do acervo, de um trabalho na área de informática mesmo, não é? que permita pesquisas e outros tipos de consultas na área da informática. Então, tudo é um caminho para que consiga resolver o problema da biblioteca, que ficou um longo tempo aí sendo protelado, mal instalada, né, esse tempo todo que ela teve. Agora está uma beleza o prédio lá, né? Houve uma intenção de primeiro resolver o problema físico, o problema prédio, né? Agora deve-se partir para resolver o problema de acervo também, que eu acredito que nessa nova administração vai ser resolvido. Vocês estão tendo só livros de doação ou não? Estão comprando também? Tem o acervo adquirido. Adquirido, né? Quantos livros tem lá, Bonito, sabe? Eu não tenho esse dado para te dar. Mas é lógico, às vezes a gente tem, um acervo tem coisas... Boa parte do acervo realmente é ultrapassado, como eu disse, nós tínhamos vários problemas. Partiu-se para resolver o primeiro, né? Daí, agora que era o mais difícil, creio eu. Sim. As instalações. O problema da instalação é o mais complicado, porque não adianta, por exemplo, você ter um acervo maravilhoso e você não tem instalações para receber o público, para
para que o público fique bem acomodado, né? E localização, né? Itapetininga é uma cidade onde a área central já não tem mais, né, espaço para você colocar as coisas. E graças a Deus, esse acordo com o Grêmio Estudantino, né, proporcionou que a gente conseguisse colocar a biblioteca num lugar privilegiado, central, né, na mão de todo mundo. Na Campos Sales, logo depois do sindicato, isso, né? Passando do Sindicato Rural. E é muito importante que ficou numa localização assim muito boa. E para quem não conhece, fica aí o convite para ir lá na biblioteca, porque a biblioteca é sua, não é da prefeitura, não é do Balint, não é do IBAN, não é da TVI, é de você, então vale a pena ir conhecer lá, que ficaram muito legais. E atrás vai sair o MIS, né? Não se sabe quando. Não, houve essa sessão para a instalação do MIS, naquele pedaço atrás da biblioteca, justamente porque, devido a certos convênios que o MIS andou fazendo com o governo federal, era necessário uma instalação pública, né? Era necessário que o acervo ficasse aberto ao público. E por isso a gente está auxiliando para que eles possam ter esse acervo ao público, para que não percam esse contato com o governo federal, que é muito importante para Itapetininga também, porque, afinal de contas, o MIS é um serviço muito importante, uma vez que é fundamental que a gente guarde a história do município, né? É fundamental que a gente tenha a história. Básico, né? Itapetininga é uma cidade que sofreu por um longo tempo por falta de historiadores, por falta de pessoas que registrassem mais o nosso dia a dia e a nossa história, né? E hoje o MIS é um grande ponto nessa área, né? Quer dizer, a gente tem certeza que as novas gerações poderão ver um pouco e poderão conhecer um pouco do que aconteceu na nossa história, né? Porque as pessoas têm uma visão que é interessante, né? A história, para a gente, parece uma coisa assim, a história é passado, né? A história é o que aconteceu ontem. Mas não, a história é isso aqui. É esse momento. Lógico. Né? E se a gente perder o registro deste momento, a gente começa a criar lapsos na história. Né? Então, daqui 50 anos, as pessoas precisam ter acesso a tudo o que aconteceu hoje. Porque isso é a história, isso é o registro. Né? E por isso é muito importante auxiliar o MIS no trabalho dele, é muito importante fazer com que a gente consiga manter e deixar esse registro histórico. É interessante que eu estou trabalhando em História em 1930, no ensino médio, e praticamente o Peixoto Gomide, né, que é a escola que eu trabalho, ela faz parte da história, né, na medida em que o Peixoto Gomide foi criado por um pedido do Fernando Prestes. Né? Foi no Peixoto Gomide que os gaúchos vieram do Rio Grande do Sul e ficaram dormindo lá durante a Revolução de 32, no caso. Né? Então, praticamente, ele faz parte da história de 1930. Então, os alunos até ficam assim, mas isso, eles não estão muito acostumados com isso, né? Que é uma escola centenária, no caso. Então, tem que preservar realmente tudo isso. Não tem, porque é justamente isso que eu estou falando para você. A gente sente que as pessoas pensam muito nisso, que a história é uma coisa que aconteceu há 100 anos atrás. A história é o dia a dia, é o momento, é o cotidiano, é o que cada um sabe. E a gente tem que ter uma contribuição real para que essa história seja preservada, para que amanhã as coisas não cheguem, como aconteceu no Brasil. Quer dizer, nós tivemos o lapso cultural do governo militar, né, que fez com que boa parte da nossa história e da valorização histórica do país ficasse truncada, né? Quer dizer, então você tem uma geração que tem uma ligação muito pequena com grande parte dos fatos históricos. Né? Por quê? Porque durante um regime de exceção, eles não permitiram, né, o acesso real, eles criaram as cartilhas para ensinar só aquilo que podia, né? Eles fizeram com que houvesse um momento truncado que hoje tenta se recuperar,
E é importante, por exemplo, como vocês, uma televisão que de repente está gravando, guardando, deixando e fazendo com que as gerações futuras possam ter conhecimento disso. Razão pela qual os arquivos do Exército, que estão constituindo uma grande polêmica hoje, eles têm que ser mostrados ao povo, certo? O povo tem que saber, mesmo que vá, de uma certa forma, até desmistificar alguns pseudos-heróis da nossa história, né? Porque tem alguns documentos que talvez vão mexer com alguns personagens. Não interessa isso. É do povo, o arquivo é do povo e tem que ser mostrado. Uma vez que aconteceu, é fato histórico e é direito do povo conhecer. Mesmo com a anistia, isso aí já passa a ser um dado histórico. Então o povo tem que saber disso. Os pesquisadores brasileiros, muitos deles têm que sair do Brasil para fazer pesquisas históricas, quando a história está aqui, no caso, né? Está pertinho. Pertinho. E é muito importante que você encare tudo isso como... porque às vezes as pessoas têm tendências, né? As pessoas têm gostos, as pessoas têm simpatias, e a história não pode sofrer isso, ela não pode sofrer como o Ivan está dizendo. De repente, aconteceram fatos escabrosos, horrorosos, gritantes no nosso país num determinado momento, e nós sofremos isso em todo o mundo quando o regime mudou de um regime ditatorial, de um regime militar, para um regime democrático. Imediatamente as coisas foram abertas e os culpados foram perseguidos e punidos e etc, etc, etc. Nós somos um país onde nós mudamos para uma democracia e deixamos coberto ali no canto, né? Ficam muito gradativas, a vergonha. Né? Então aquilo ali é vergonhoso, aquilo ali é feio e aquilo ali a gente deixa guardado, não precisa mexer nisso. Eu achei um absurdo, por exemplo, a explosão do Carandiru por esse governo, que o Carandiru é um fato histórico, eles queriam criar uma nova concepção de presídio. Mas o Carandiru tinha que ser mantido, sim, né? Ele guardou presos políticos. Houve todo aquele problema do 111 no Carandiru, né? Que era um massacre. Tem que ser mantido, sim, né? Como acontece na Europa. Na Europa, nada foi destruído. Existem os campos de concentração para visitação pública para ver aonde os judeus sofriam. As coisas têm que ser mantidas, sejam elas boas ou más. Sobrou um pavilhão, se eu não me engano, né? O pavilhão sobrou. O pavilhão sobrou. Mas não teria sentido essa explosão. Senhora, mas aí libera, fica uma área pública de lazer. Porque, sabe por que a gente... É muito legal a gente estar discutindo isso, história, porque as pessoas entendem muito errado, quando você falou, a gente vai discutir cultura. As pessoas entendem muito errado essa coisa da cultura, né? Porque as pessoas acham que cultura é teatro, música, dança, cinema. Isso não é cultura. Isso é expressão de cultura. Isso é resultado de cultura. A cultura é o acúmulo de informações que o povo tem. E isso é o quê? É a história. E ele se expressa através do cinema, e do teatro, ele se expressa através das artes. Né? Mas a cultura é a base, a cultura é aquilo, é aquele acúmulo de informações, é aquilo que o povo traz. Né? E a partir disso, através das artes, você expressa a sua cultura. Né? Então, basicamente, o evento artístico, ele é um evento artístico, ele é cultural porque ele traz o fator cultural, né? Mas ele não é diretamente cultura. Então, às vezes, você vê pessoas muito preocupadas em dizer assim, não, nós estamos auxiliando a cultura porque nós estamos fazendo um show, porque nós estamos fazendo um isso. Não, você precisa auxiliar a cultura na base dela. Na base de formação, você precisa auxiliar a cultura na estruturação dela, na estrutura do povo. Porque um povo que tem uma cultura bem estruturada, um povo que tem uma identidade cultural bem formada, sempre é um povo muito forte, sempre é um povo muito... por que os Estados Unidos dominam o mundo? Porque eles têm um fator cultural muito sério, é muito enraigado. Eles defendem a cultura deles. Apesar de ser um país
Não tô, novo até, pode dizer. E não digo assim que as ações deles com relação ao mundo sejam certas ou sejam erradas. O que eu digo é que o fator cultural... Porque, por exemplo... Mas a guerra faz parte da cultura americana. Faz. Vamos deixar, por exemplo, os Estados Unidos e vamos pensar no nosso país. Por que o Rio Grande do Sul é um estado forte, que preserva íntegro? a cultura, né? Por quê? Porque a cultura é muito importante. E também porque é fronteira, né? Sabe que os países de fronteira realmente, geralmente em tem os estados. 80 e pouco eu estava no Rio Grande do Sul e um garçom do hotel que eu estava me servindo, a senhora é da onde? Eu falei, sou de Itapetininga. Itapetininga, a terra do Ted Vieira, não sei o quê. Eu falei, a terra do Ted Vieira. Ele falou, poxa, rapaz, sabe o que eu apresento um programa de música aqui e eu apresento música sertaneja, eu gosto de música sertaneja. O pessoal aqui não gosta. O pessoal aqui não deixa. Aí ele começou a contar, você sabe, por exemplo, que se eu for numa loja de disco, eu não consigo achar um disco de música sertaneja. É só música gaúcha. E daí ele começou a me contar. Você vê, existe um ponto condenável nisso, mas existe um ponto que é muito importante, que é o quê? Que é a preocupação da preservação da cultura. No caso, por exemplo, de brincadeiras de roda, né? As crianças brincavam na rua, hoje talvez seja diferente, mas podiam brincar, inclusive, no espaço escolar, no caso. Então, existem umas 50, 60 cantigas que elas esqueceram, quer dizer, por exemplo, os pesquisadores sabem como são as cantigas, a letra, mas a música foi esquecida porque ela não foi mais cantada. Cantigas de roda que brincava-se na rua aqui em Itapetininga, certo? E pelo fato de não ter sido preservada, né, não ter sido gravada, por exemplo, algumas pessoas sabem a música. Eu sei que houve uma pesquisa de normalistas do Colégio Comercial de Itapetininga sobre cultura de brincadeiras de roda. Elas tiveram um pouco de dificuldade de saber a melodia, que hoje poucas pessoas sabem da melodia, né? E se não for gravado, as pessoas, infelizmente, vão desaparecer e se perde tudo. O próprio carnaval hoje, né? Só posso pedir licença, depois a gente fala mais sobre o carnaval, que a gente precisa chamar um intervalo rapidinho, a gente continua esse papo que está bem legal, e o telescópio, lembrando o telefone para vocês, 33734017, 33735295, os telefones para você entrar em contato com a gente, e tem o e-mail telescopio@tvi21.com. Lembrando também que nesse sábado vai acontecer o vestibular do Instituto Itapetiningano de Ensino Superior, a partir das 14 horas, dia 27, agora, sábado, vestibular para os cursos de administração de empresas, comércio exterior, marketing, sistemas de informação, ciências contábeis, direito, publicidade e propaganda, turismo. Vestibular do popular IIES, que é junto ao Colégio Objetivo. O telefone para maiores informações é 3272-6126. Além do IIES, quem nos ajuda a fazer o programa, a rede de supermercados Pão de Mel e o Colégio Objetivo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar mais aqui sobre cultura, sobre carnaval. Balim também gosta de... Você é carnavalesco? Você que organiza o carnaval, é, Balim? Então vamos pegar no pé do Balim por causa do carnaval. A gente vai para o intervalo e já volta. Você já se inscreveu no Vestibular IES 2005? Então inscreva-se nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Publicidade e Propaganda e Turismo. Vestibular IES 2005. O que você está esperando? Informe-se no Objetivo Itapetininga. TVI, Canal 21, Itapetininga. Aqui só dá Itapê. Programa Telescópio de volta, nosso intervalo é rápido. Estamos aqui hoje com o Balint, com o Sr. Ivan Barsanti. Sr. Ivan, você estava começando a falar de carnaval e interrompi. Agora, por favor. Porque carnaval também é cultura, né? Cultura popular, cultura brasileira, e hoje o carnaval está acabando. Ou ele está se transformando, não sei. Quer dizer, o carnaval não morreu. O carnaval, onde existe carnaval, vai continuar, porque o carnaval
é uma grande fonte de renda no Brasil, então ela vai continuar nos grandes centros. Mas na região do Sudeste, por exemplo, na região de São Paulo, nas cidades do interior eu tenho pelo carnaval. Porque o jovem, principalmente o jovem, ele associa carnaval com praia. Como são 5 ou 6 dias, né, de feriado total, então ele procura uma praia. Então hoje é muito difícil você fazer uma festa numa cidade não praiana, né? Metade da população está fora, no caso. Outra coisa, não existe mais a música de carnaval, certo? O que existe? Entrou invasão de música estrangeira, é até natural que tenha bailes com rock. Então isso não quer falar nada do carnaval. Para a música baiana, eu acho que não. E música baiana que não faz parte da nossa cultura. A cultura paulista é o carnaval carioca que a gente se formou, pelo menos a minha geração, através da famosa Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? Então a Rádio Nacional começava com música carnaval desde novembro. Então quando a gente entrava no salão no Carnaval do Fevereiro, nós sabíamos 15 ou 20 músicas novas. As certo? marchinhas. As marchinhas, marcha rancho, samba canção, e feitas por enormes compositores, certo? É uma coisa que não existe mais. E o pessoal morre de saudade disso, tanto que hoje um espetáculo musical em São Paulo, que faz o maior sucesso, é o Cantor no Multidões, que trata da vida Orlando Silva. O pessoal quer escutar aquela música novamente, né? Principalmente de idades mais avançadas. Mas o que acontece? A juventude não sabe brincar carnaval mais, por falta de música. Eles não têm uma música, né? Então, o que eles pulam? Músicas ou baiana, que não quer dizer muita coisa, ou música estrangeira. Outra coisa, a classe dos 30, 40, 50 anos também gosta muito de carnaval. Mas, vejam bem, as orquestras não tocam músicas antigas mais. Então, eles não vão no carnaval. Para ver, eles não gostam desse tipo de música que é tocado. Música baiana, eles não aguentam o ritmo. Música baiana é até 20 anos, certo? E é muito repetitiva. Repetitiva e chata, e não leva a nada, certo? Tem marchinhas que são obras-primas. Marchinhas que numa síntese que não falam muita coisa. Por exemplo, senhor Ivan? Jardineira, Mamãe Eu Quero, certo? Eu pedi para o senhor cantar um pouquinho de alguma aí para quem não conhece, o senhor... A jardineira, porque está tão triste, o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, quebrou suspiro e depois morreu. Bonita, essa é bonita. Bonita, são coisas bonitas, né? Tudo bem, às vezes até não faço parte da nossa realidade hoje, mas pode ser revivada no caso, né? Sem dúvida. Então, como a juventude não está ligada a isso, uma classe, digamos assim, chamada terceira idade, ainda gosta de carnaval, né? Mas não se toca mais, então o carnaval está morrendo. O carnaval de salão está morrendo hoje. E o de rua? O de rua enfrenta o problema da verba, né? O problema da verba, pode falar melhor do que eu depois. Ele enfrenta o problema da verba. E como eu falei para vocês, hoje em cidades não praianas, a população vai embora. Então fica pouca gente aqui. Não, então, mas já que a população vai embora, por que dá muita verba para o carnaval de rua? Mas eu não acho que seja muita. Eu tenho a impressão que não é muita. Não sei, muita gente. não sei. Valente. Não, eu acho que a verba é suficiente? A verba é suficiente. Veja bem, se a gente perguntar assim, a verba que o Rio de Janeiro dá para uma escola de samba é suficiente? Não é. Não sei a verba lá. Não é. Por quê? Porque a verba que a prefeitura destina é um auxílio, é um apoio. A grande verdade é que o carnaval de rua, como falou o Ivan, ele se você pegar distante no tempo, ele era um fator de diversão, né? Então você tinha os cursos, tinha os grupos que lá na casa fantasiados resolviam se reunir, formar um pequeno grupo de pessoas que iam sair para a rua. De repente, o carnaval assumiu outros ares. Ele muda, né? E hoje o carnaval de rua é um fator econômico e turístico, né? Quer dizer, é um fator que, por exemplo, por que no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, em outras cidades que mantêm, né, o desfile carnavalesco, ele é um fator turístico e econômico.
Eu costumo defender que o nosso carnaval de rua sofre porque o nosso carnaval de rua começa em janeiro. Então ele sofre por causa disso, tá? Porque todos os blocos, as escolas, eles resolvem começar o trabalho que eles teriam de fazer em janeiro. E não, se você pegar nos grandes centros, o carnaval começa quarta-feira de cinza. Exatamente. A partir de, né? E essa foi a grande intenção da formação da Associação dos Blocos de Escolas de Samba. A BESE. Para que esta associação mantivesse vivo durante o ano todo o assunto, que essa associação mantivesse o fluxo de trabalho, que fizesse com que os blocos e escolas, inclusive na época da associação da fundação da BESE, houve um incentivo por parte da prefeitura que de até tentar arranjar terreno, essas coisas, para fazer uma quadrinha, para fazer um lugar onde você pudesse desenvolver o ano todo atividades. Nós chegamos a colocar o bar do ginásio de esportes, dos dois, na mão da BESE, para que todo evento que tivesse no ginásio de esportes, a BESE pudesse explorar o bar e assim conseguir ir reunindo alguma coisa a nível de dinheiro. Para quê? Para que houvesse o assunto carnaval ficasse girando o ano todo, e daí sim, quando você chegasse na época do desfile, o pouco que a prefeitura pode dar de ajuda fosse um apoio significativo para os blocos de escolas de samba. Porque eu sempre costumo dizer que essa verba sempre tem dois lados, tem dois ângulos, o ângulo dos blocos e o ângulo da prefeitura. De repente, para o bloco é pouco, mas para a prefeitura, somando os blocos, é um dinheiro razoável. Não é só o dinheiro dos blocos que a prefeitura dá, a prefeitura cuida de montar estrutura para o desfile, a prefeitura cuida de pôr som, pôr luz, e outras coisas na rua, né? Quer dizer, isso tudo significa despesa. Então, o carnaval de Itapetininga precisa, o carnaval de rua, fundamentalmente, precisa de incentivo dos próprios carnavalescos, eles que precisam, porque não existe, você não pode pedir que ninguém valorize aquilo que você mesmo não valoriza. Tá certo. Agora, só um minuto, Silvio, mais uma vez, desculpa interromper o senhor, não é perseguição, não, é que tem um telespectador querendo falar com a gente. Alô? Alô? Boa tarde. Guilherme? Ô, doutor Roberto? Isso, diariamente estou aí interrompendo. Aí, mas não, imagina, é um prazer. Muito obrigado. O cumprimento pelo Valente, hein, meu amigo, pelo Ivan, que participamos junto aí de tantos saraus musicais. Está na hora até de a gente colocar essas cantigas de roda como pesquisa em algum sarau, para retornar. Troféu, personalidade do ano e tudo, e principalmente o carnaval. Eu sou o presidente da Casa da Cultura, que só existe no papel atualmente, né? E o Valente é um cobrador inveterado desse Eu continuo sendo secretário no papel também. Exatamente, meu secretário, mas se Deus quiser, esse novo ano aí, independente de nada, nós vamos ter novidades muito boas. Mas eu concordo plenamente com o Ivan na questão de músicas antigas do clube, que se perdeu o incentivo principalmente por essa falta de música, né? Que agora virou Axé Music. E nós, na nossa cidade, pelo menos, nós não estamos muito interessados nisso e vamos procurar, como muita gente, outras praias, como se dizem, outras praias. E Itapetininga, vocês dois, o Vai Firme, o Papo Grosso, que eram coisas incríveis que iam nos clubes, né? Também existia, por parte do clube, Ivan, um grande incentivo, premiação, até uma rixa, entre aspas, quando entravam esses dois blocos. Sim. Tá vendo? Era uma coisa maravilhosa. E não se começava, não, Valente, em janeiro. Não, a gente já começava na quarta-feira, já fazendo isso aí, era festa o ano inteiro. Agora, então, Ivan, eu acho que a culpa é um pouquinho dos clubes que não tem incentivo. É um clube que a gente paga e é um clube que está fechado. E quando tem alguma coisa, o associado tem que pagar. Aí está a festa da Havaí. Ou não, o sócio paga R$300 e o sócio paga R$200. Então a diferença não é muito, não. Levando-se em conta que o associado paga R$70 por mês. Não é isso?
E quanto ao carnaval de rua, Valente, eu queria só fazer colocar um assunto aqui. Com a fundação da ABES, Associação de Blocos, Escola de Santa Itapetininga, eu acho que foi truncado devido à grande burocracia que os primeiros presidentes impuseram, que se deixaram de sair carnavalesco como eu, por exemplo. Ou como por exemplo, o bloco do Carlão, do Vai Quem Quer, porque começou a se exigir muito. Exigia-se horário íntegro e nunca se cumpria horário em Carnaval de Rua Itapetininga. E um monte de exigências que eu ganhei 35 anos em seguida o primeiro prêmio em animação no Carnaval. Tenho 35 troféus aqui. Mas, então é isso. Que essa BESE servisse para organizar o Carnaval, para que voltasse a ser nosso melhor Carnaval do estado que a gente tinha aqui. Em rua, em clube, e em clima de música, já antes, clima de enfeite de rua por parte da prefeitura. A prefeitura não quer muito, se quer que ele faça decoração. Esse negócio, o Valente tem razão, de dar verba para bloco, dá X, o bloco gasta uma quinta parte no seu carrinho, que muitas vezes não tem nem qualidade, e o resto compra em pinga. Não é isso, Valente? E fica na briga lá. Outra coisa que ficou muito ruim para Itapetininga foi o famoso bloco da PM, da Polícia Militar. Isso, todo mundo falava, lá está o bloco da PM. Não desmerecendo, a lógica, a segurança que tem que ter, mas não ostensivamente como se fizeram muitos anos. Né? Não deixando o povo segurando, um soldado dando o braço para outro, assim, quando passava carro no alegórico. Então, se proibindo, cerceando muitas coisas do folião. Tendo em vista que os carros alegóricos antes eram vistoriados por engenharia, por departamento de obra, prefeitura, segurança e tudo. Então se acabou aquela coisa bonita que nós tínhamos. E eu gostaria, eu tenho frequentado também outras praias, mas não é Itapetininga. Não é a nossa terra natal, não é aqui. Não é meus amigos de bloco, de escola de samba, essas maravilhas que a gente admira. Não é. Então tá nessa BESE, que até fui convidado pelo Márcio para fazer parte da diretoria, mas nunca nós reunimos. Nunca se pensou em novos planos. Eu também sou da BESE. Você também é, né? É. Então... mas nunca nós reunimos, não. Será que a BESE você tem razão. Se tornar a Casa de Cultura de Itapetininga só no papel também? Então tá na hora. Eu sinto vergonha. Eu só não assumi desde que o professor Edmundo morreu. O que aconteceu? Nós ficamos assim, constrangidos e tal, e nunca levamos a sério. Só que agora, esse ano, eu já mais sossegado, tenho certeza que vou procurar o Valente, vou procurar o Ivan, vou procurar outros baluartes aí da cultura de Itapetininga, porque são vocês que movimentam essa cidade aqui, na base cultural, e tenho certeza que essa moçada vai ter que aprender tudo, desde a importância das antigas canções de roda, como também a importância do retorno dos velhos e saudosos carnavais. Doutor Roberto. Comigo. Muito obrigado. Doutor Roberto, pois não. Fazer uma pergunta para o senhor. Qual marchinha de carnaval que o senhor mais gostava? Nossa, é como o Ivan falou assim, né? Tem a velha e conhecida, a gente cantava até de trás para adiante, é lógico, que era assim, essa que o Ivan cantou aí. A jardineira. Jardineira. Até a gente cantava assim, ó jardim triste, porque estás tão neira. O que é que seu que aconteceu foi na cagada que caiu do médio, deu 2 suspeu e depois morreu. Ele sabia tão até de trás para dentro, ele sabia. E lógico, só não tomando mais o tempo, 2 segundos, eu me lembrava que nos programas do Silvio Santos tinha concursos de marchinhas carnavalescas, com prêmios. E há pouco tempo eu estive numa cidade que era Uberlândia, e lá tem um clube chamado Uberlândia Praia Clube. E lá não tem praia. Minas não tem praia. E o nome do clube é esse. Tem 35 mil associados. O prêmio por melhor bloco de carnaval é um Chevette, é um Fusca, é um carro. É um Gol. O comércio que se incentiva, que se movimenta e dá essa premiação. Por quê? Porque ali virou um foco de gente de toda a região que vão assistir o carnaval, que param em hotel, que compram no açougue, que gastam nas ruas, e assim por diante. Então a associação comercial devia se envolver também no carnaval. É a minha contribuição.
e conte comigo sempre que for preciso na área cultural. Muito obrigado mais uma vez e desculpe eu estar me intrometendo quase que diariamente no seu programa. Não, imagina, o senhor já faz parte do programa. Um abraço pro É muito importante aproveitar que o Roberto está aí, para falar que a gente falou agora há pouco da biblioteca, e se a biblioteca está instalada lá também, grande parte da responsabilidade é do Roberto, que lutou para que esse convênio entre o Grêmio Estudantino e a Prefeitura fosse efetivado. Eu agradeço a lembrança. Alô? Oi. Alô? Tá. Do Valente, mas não é o Roberto, não. Não, é o Grêmio que está aí e os outros os sócios fundadores, o conselho, e está lá um espaço agora que nós estamos querendo que façam talvez a coisa que vocês dois vão adorar também, seria um happy hour sobre cultura no fim da tarde naquele espaço da biblioteca. Seria uma ideia que nós tivemos. Assim, começando como começou os grupos de cultura de Itapetininga, o Sarau, começou pequenininho, depois cresceu tanto que ficou famoso. Então nunca é o Roberto, não. É sempre com a ajuda de vocês, do Valide. Eu sozinho sou nada. Eu sou lembrado porque sempre estou junto de vocês. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, senhor. Um grande abraço. Participe sempre, que o senhor contribui muito para o nosso programa. E também em relação ao salão, o Carnaval do Salão, as orquestras também não se adaptaram muito a essas novas orquestras. Elas tocam um movimento muito rápido. Sabe? Inclusive, quando eu fazia reportagem para a SP Sul, falava para elas, olha, marcha. Aqui tem grande parte do pessoal é pessoal de idade. Tem que ser um pouco mais lento. Certo? Eles desembestavam num ritmo que ninguém aguentava. Quer dizer, era um pessoal que não estava preparado para fazer carnaval. Eles eram catados a laço, certo? Acho que não ensaiavam, jogavam-se nos clubes, e saía aquele carnaval que ninguém aguentava. Então, a culpa também é das orquestras, né, que não estavam adaptadas para tocar música carnaval. É uma série de fatores, né? Ô, Balim, já está definido quantas escolas vão sair esse ano, quantos blocos? Não houve. Eu sei que a BESE está fazendo alguns contatos com o novo prefeito, né, para definir os problemas do carnaval. Tá? Mas eu não posso dizer para você nada do que esteja sendo conversado. Eu não tenho conhecimento. Você já ouviu falar no carnaval em São Luís do Paraitinga, lá no Vale do Paraíba? Eu conheço lá, mas não... É um carnaval que eles só tocam marchinha, eles buscam retratar o carnaval antigamente. Se tornou um ponto turístico, justamente por causa disso. O carnaval de Cabriúva, perto daqui, é muito bom. Algumas cidades mantêm o carnaval. Certo? E se torna uma atração, né? Uma atração. Como uma fonte de renda para fazer. Mas tudo isso... Como o Roberto falou, nos anos 70 e 80, tinha muita gente aqui no carnaval. 70, 80 e 90. Movimento comércio. Mas tudo isso era um bloco, né? O bloco do Avestruz. Do Avestruz. Tudo isso está ligado ao que o Roberto acabou de falar. Na verdade, precisa também que a gente ponha na cabeça que o carnaval não é uma coisa que a prefeitura vai fazer. O carnaval tem que ser uma coisa que a cidade vai fazer. Que exista participação dos mais variados setores, entendeu? Que exista participação das empresas, do comércio, de todo mundo envolvido no assunto, não é? Porque, como você falou de São Luís do Paraitinga agora, se o carnaval funciona, ele se torna imediatamente um fator turístico. Se tornando um fator turístico, ele é um fator econômico, ele é um fator que traz pessoas para a cidade, ele é um fator que atrai divisas para a cidade, né? Mas isso precisa haver a participação de todo mundo. A prefeitura, efetivamente, o que ela faz? Ela dá uma verba e ela auxilia na organização do carnaval de rua. Mesmo assim, muitas vezes eu tive reclamações assim, as pessoas, mas esse carnaval saiu atrasado, não anda, fica aqueles voos. Eu digo, mas gente, ponham na cabeça que a prefeitura não desfila. A prefeitura tenta organizar. Agora, sair direitinho de lá, fazer o desfile direitinho, não deixar os famosos vãos, fazer um carnaval bonito para a população, não é obrigação da prefeitura. Isso é obrigação dos blocos, das escolas de samba, das pessoas que estão na rua. E a população ainda gosta do carnaval, viu? A gente fala assim, o carnaval está morrendo,
Mas a população vai, prestigia. Não, o desfile de rua é um absurdo, porque você tem a rua cheia no domingo, tá? De cabo a rabo, e na terça-feira as mesmas pessoas, sabendo que vão ver a mesma coisa, estão lá novamente, às vezes debaixo de chuva. Não, isso também não é porque a falta de eventos gratuitos... Não, isso é porque as pessoas valorizam, porque as pessoas acham importante. Queira ou não queira, a pessoa acha importante sair da casa no domingo, na terça, para ir assistir o carnaval. Né? Eu até acho que o carnaval precisava passar por algumas reestruturações, coisas que o Roberto falou. Eu até acho que o desfile, por exemplo, domingo e terça, já é uma coisa que não... Você acha que um dia só é suficiente? Se você fizer um dia, por exemplo, para a ABESE, para os blocos e escolas de samba oficiais, e você fizer um dia livre para os blocos de sujos, para os blocos, como o Roberto falou, para as pessoas, para as pessoas que blocos de sujos, entendeu? Então você teria talvez uma coisa mais eficiente. Por quê? Porque as pessoas sairiam da casa, por exemplo, no sábado para assistir o desfile livre, né? Sairiam no domingo para assistir o desfile oficial. Quer dizer, ela sairia 2 vezes da casa para ver cada dia uma coisa. Para mudar um pouco, né? No nosso tempo tinha um bloco, como tinha carros alegóricos luxuosíssimos, como o Babo Grosso, inclusive, tinha aqueles blocos de carvão, aquele pessoal de periferia, que se fantasiava de carvão, mas estavam pulando o carnaval, entendeu? Estavam pulando no mesmo desfile, né? Hoje poderia até separar, mas era no mesmo desfile, no caso. Então, a população gosta de carnaval, sim. Juntar mais ainda. Juntar mais. Não, mas eu digo isso só porque tudo isso é um fator, por exemplo, como você tem o desfile do grupo 1, o desfile do grupo 2. Né? Então, você pode ter um desfile livre e um desfile destinado aos blocos estabelecidos, digamos. Né? E o trajeto do carnaval, seu Ivan? Eu sou contra. A Virgílio? Você acha que tinha que continuar na Campos Salles? A Virgílio, eu já desfilei 2 vezes na Virgílio e não adianta, o pessoal desfila pro palanque. Você tem cucado na cabeça do pessoal, ou se tira o palanque de lá, ou se coloca vários palanques, certo? Porque o pessoal que não está nas quadras próximas ao palanque, e quando eu falo quadras próximas, nas 2, não assiste desfile. A pessoa passeia, certo? O que não acontecia quando eu era Campos Salles, certo? A Campos Salles era um desfile só o tempo inteiro. O palanque estraga muito o desfile. Mas nós tínhamos o palanque de qualquer maneira. Né? Ou se não, desmembrar o palanque, né, no caso. Porque eles sabem que o júri está no palanque, entendeu? Eles querem mostrar para a autoridade. Então fica um desfile assim meio para a autoridade, não fica uma coisa popular. As 2 vezes que eu desfilei na Virgílio de Resende, eu fiquei muito decepcionado. Eu tive pouquíssimo momento de carnaval, só na hora de chegar no palanque. Isso é uma coisa que tem que ser vista, certo? Por isso que fica aquela concentração em torno do palanque, né? Não é para adorar o prefeito, não. É porque só ali se faz carnaval. Fora dali não se faz. Eu acho que é um ponto que tem que ser muito discutido e está tirando o brilho do carnaval de Itapetininga. Ou tira da Virgílio, ou se não, se coloca palanque em várias partes da vigília, ou se não, tira o palanque. Tira o palanque. Valente. Não, a Virgílio é hoje ainda a única solução para o carnaval. Não é por nada, não. É por problema de organização mesmo, né? Os blocos... na Campos Salles ficavam muito afunilados pela própria... Porque a Campos Salles é uma rua muito irregular, né? Era estreita, um carro alegórico não podia, dependendo do tamanho, não podia passar. Nós já temos problema na Virgílio ainda hoje com o problema de carros alegóricos. Na verdade, o Carnaval de Itapetininga não tem uma solução de crescimento ainda porque está na Virgílio. Por quê? Porque nós somos limitados pela Sul Paulista, porque ela tem uma altura dos fios, né, que não pode ser ultrapassada. Com razão, porque ela tem que cuidar da segurança dessa área toda. Né? Então, você tem árvores, você tem fios, você tem uma série de coisas que impede, por exemplo, que os blocos de escolas de samba façam grandes carros alegóricos. Né? Por quê? Porque não tem como fazer mesmo. Né? Então, nós temos que pensar não em retornar para Campos Salles, porque o retornar para Campos Salles seria um fator de regressão para o próprio carnaval, porque naquela época, né,
em que as coisas eram menores, funcionava. Hoje, por exemplo, um avestruz na Campos Sales, você imagina o que seria, porque a rua é desse tamanho. 1.000 pessoas que saíram. A rua é desse tamanho, aquele trio elétrico que vocês usavam, como ele entraria na Campos Sales? Então, eu acho que agora já é hora da gente começar a pensar na marginal, começar a pensar num sambódromo, numa coisa. E num sambódromo não como solução única e exclusiva para o carnaval. Como solução para todos os nossos desfiles. O 7 de setembro, o 5 de novembro, quer dizer, como um espaço destinado a shows e outras coisas, né? E hoje nós temos as marginais aí que nos proporcionariam locais, né? Eu já acho que, sabe, eu acho que o Carnaval de Itapetininga está tão empobrecido, sério, que as próprias agremiações ficaram pequenas para o Virgílio, né? Não ficariam pequenas para a Rua Campos Sales. Como eu falei para você, metade não participa. Então, a gente vê alguma escola de samba grande, mas a grande parte das agremiações são pequenas. Então, a Virgílio fica muito grande para elas. Então, por isso que eu digo, está desproporcional. Infelizmente, as coisas diminuíram, certo? Elas dariam um bom resultado na Campos Sales, mas não na Virgílio. A Virgílio ficou muito grande para o Carnaval de Itapetininga, que diminuiu. Tem mais alguém querendo falar com a gente? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Quem está falando? É José Alves. Ô, José Alves, tudo bom? Tudo bem, vocês aí? Tudo jóia. Boa tarde, Balito. Boa tarde, Ivan. Boa tarde. Eu só gostaria de entrar nesse assunto aí, que a gente também gosta muito de carnaval. Por que não voltar naquela ideia que tivemos ano passado de tentar um lugar onde se colocassem arquibancadas, como o Balint falou, num lugar que a Marginal, por exemplo, e ali se fizesse o carnaval, porque por mais que a gente fale da Virgílio de Resende, o Ivan, pelo jeito, é contra a Virgílio de Resende. Eu acho que a Virgílio de Resende, ela se torna cansativa sim, porque o pessoal vem lá de cima mesmo sem a vontade nenhuma de pular. Vai chegar perto do palanque para poder fazer a demonstração na frente do palanque. Por outro lado, um carro alegórico do porte do carro alegórico de hoje não caberia na Campos Sales. Então, de conselhos, poderia fazer com que existisse um local apropriado de arquibancada, onde conseguisse armar as arquibancadas e fizesse o carnaval. E esse lugar eu acho que existe. Foi até indicado à frente das escolas, mas também tem a Marginal lá embaixo, onde você poderia até dar chance de comércios atrás das arquibancadas. E aí, outra coisa que o Balito falou é você fazer como experiência. Deu certo, tudo bem, não deu, arruma outro lugar. É uma posição que a gente até gostaria de colocar, porque esse ano, o ano de 2005, a gente não vai estar participando do carnaval de rua aqui, porque a gente vai ter que subir com o Corinthians de novo, né? Com a Gaviões da Fiel, como perdeu ano passado. Subir não, você com o Fuad e derrubaram. Vocês desceram a... Eu acho que o pé frio foi o Fuad, viu, Valito? Não foi nós, não. O Fuad ele falou pra mim, ele é palmeirense, né? Ele falou, eu vou sabotar aqueles caras. Estamos desfilando já há 5 ou 6 anos a Gaviões, o Fuad foi lá e derrubou a Gaviões pra segunda. Então, isso. Ele tá na minha frente aqui, hein? Quem? O Fuad. Então, um abraço para vocês e obrigado pelo espaço, viu? Obrigado também, Zé. O Zé falou um negócio que é muito importante. Tudo precisa de solução de crescimento. Inclusive, a Campos Sales já chegou a ser discutida uma vez e houve um posicionamento muito sério da polícia com relação a Campos Sales. Eles disseram que hoje é impraticável porque o nível de segurança seria zero. Nenhuma viatura de polícia pode entrar na Campos Sales. Se estiver tendo um desfile, um bombeiro não pode entrar se acontecer alguma coisa, né? Então, eles discutiram muito que o nível de segurança para o nosso dia a dia, para o que nós vivemos hoje, seria muito sério, né? Eu acho que o Zé falou uma coisa certa, nós temos mesmo, porque esse negócio que o Ivan falou agora há pouco de que precisa, porque está muito pequeno e precisa crescer, realmente precisa crescer e precisa disso, Ivan, precisa da solução de continuidade para crescer. Você precisa proporcionar
esse crescimento. E esse crescimento hoje, se a gente quiser... Porque tudo, nós não podemos pensar que tudo hoje gira em torno do custo-benefício. Tá? Manter o Carnaval Itapetininga é importante? É importante. Mas nós temos que pensar no custo-benefício disso. Tá? O que nós vamos tirar do Carnaval de Itapetininga? Que não é mais turismo hoje, né? Hoje não é mais turismo. Então, para que isto se torne alguma coisa que efetivamente funcione, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer crescer. E para isso precisa de pessoas como o Zé, como o Fuad, como um montão de pessoas aí que gostam, que amam, como o pessoal da BESE, como o Mário, só que eles precisam de outras pessoas, eles precisam de outros incentivos, como eu falei, eles precisam que outros setores da comunidade se preocupem e digam assim, não, vamos aí, vamos sentar, vamos discutir esse negócio. Tá? O que dá para fazer pelo Carnaval? Dá para ir para a Marginal? Dá. Para ir para a Marginal precisa de uma estrutura que é custosa. Tá? O custo dessa estrutura é grande. Tá? O Fuad que está aí sabe disso porque ele tentou levantar custos. Ele sabe. E nós sabemos que o custo é alto, porque se a gente tiver que montar uma arquibancada, se a gente tiver que montar uma estrutura de banheiros, de instalação, de isso, de aquilo... Fica muito caro, né? Fica muito caro. É um custo alto. Né? Mas... também eu acho que vai limitar muito o pessoal. Não é todo mundo que vai na Marginal a pé, por exemplo. Eu não sei, eu acho que iria. Eu acho que o problema maior hoje é assim, se você tiver que montar uma arquibancada, você tem que cobrar essa arquibancada. Cobrar essa arquibancada, aí sim entra o problema de boa parte da população não poderia. Mas se você pudesse montar uma arquibancada e parte da indústria, do comércio, comprasse esses ingressos e distribuísse para a população e contribuísse, né, para que a coisa pudesse se efetivar, é lógico, você ia criar um outro espaço, você ia criar outras condições e você ia obrigar os blocos de escolas de samba também a crescerem, Ivan. Por quê? Porque daí... Veja bem, eu volto na tecla. Eles desfilam 3 quadras. Eles ganham dinheiro da prefeitura, e eles não cumprem com a obrigação deles, desfilar para o povo. Eles desfilam no máximo 3, 4 quadras. Então aí tem que ter critérios de desclassificação. Aí entra um outro problema. Aí entra o problema que o Zé falou. Aí é só separar os jurados, deixar durante... Mas aí entra o problema que o Zé falou. É que o desfile é demasiado longo. O desfile é demasiado longo para que a gente possa acomodar a população. Por quê? Porque nós não temos condições de acomodar essa população numa arquibancada. Você acomoda essa população no chão, num trajeto. E acaba fazendo com que você tenha que fazer um desfile demasiado longo. Não, mas não seria isso que eu estou falando. O bloco em si, ele desfila pouquíssimo. Não, eu sei, mas... Pelo que ele ganha da prefeitura, ele desfila para um segmento, para o pessoal que está perto do palanque. Eu sei, mas se já ficou... Não viu carnaval. Se você reservar um desfile de 500, 600 metros, 400 metros, já seria um desfile suficiente e seria um desfile que você teria os blocos desfilando com muita alegria e muito bem. Mas para isso você tinha que ter o quê? Tinha que ter condições de acomodar a população em 500, 600 metros. Ah, sim. Ah, sim, você fala que é muito longo. Entendi. Entendi. Nós tínhamos, na época da Campos Salles, então, um absurdo imenso, porque o nosso desfile era maior que... Eu acho que era o maior do mundo. Podia entrar no Guinness, porque o desfile começava na frente das estrelas, por exemplo, descia, entrava a Campos Salles inteira, subia a Júlio Prestes e terminava na Quintino. Era uma maratona. Era uma maratona. Tinha gente no percurso. O cara tinha que receber um prêmio quando chegava no Tinha gente no percurso todo e o desfile era feito no percurso todo. Era diferente. Entendeu? Vou pedir licença para vocês, o papo está muito legal, a gente já volta a tocar nesse assunto, falar da sua peça também, né, Bolinha? Dia 4 vai estar estreando. Isso. Só dá o nome antes, só para deixar o pessoal... 6 personagens da obra de Pirandello. 6 personagens... A procura do autor. A gente vai falar mais sobre essa peça, vamos continuar falando um pouco mais de carnaval. O Telescópio é um oferecimento da rede de supermercados Pão de Mel, do Colégio Objetivo, do IIES, que vai estar tendo vestibular do IIES nesse sábado, dia 27, a partir das 14 horas. Ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição
O telefone para maiores informações 32726126 ou pela internet www.ies.edu.br. Então a gente vai para o intervalo, agradecendo a todos que estão assistindo. Não saiam da TVI, daqui a pouco a gente volta. Deixe seu sucesso em nossas mãos. Objetivo TVI, Canal 21, Itapetiningara. Aqui só dá Itapê. Programa Telescópio de volta, hoje conversando com o Balint e com o professor Ivan Barsanti. Já falamos sobre o aumento do salário de vereadores, que acabamos de ser informados que não vai ser R$ 9.600. Parece que vai ser metade disso, que também não é pouco, né? Cá entre nós. Essa lei que está tentando ser aprovada, ela diz que o vereador tem direito a metade do salário do deputado. Do deputado. 4.800. Tá bom, não? É bastante. Porra. Bastante. Daria para montar uma peça de teatro com um salário desse? Nossa, de um mês? Dava para montar uma por mês. Dava, né? Bom, eu tenho uma posição com relação a isso que o Paulo Ozzi defendeu durante muito tempo, né? O vereador não devia receber salário, né? O vereador devia ser uma pessoa que se propõe a ajudar a comunidade. Ele podia, no máximo, receber uma ajuda de custo qualquer aí, mas ele é uma pessoa que de repente, como quando você resolve ajudar uma entidade assistencial qualquer e passa a fazer parte de uma diretoria ou qualquer coisa, você não recebe nada. Você gasta o seu tempo ajudando. E da mesma forma deveria ser uma pessoa que resolveu dar seus serviços para a comunidade, né? E não virar uma coisa que parece profissão, parece emprego, né? Eu acho que é muito... Mas voltando no teatro, eu já acho que deveria receber um salário, porque senão seleciona muito o vereador, ele vai ficar de classe média alta. Então seria interessante que alguém... Mas o vereador hoje em dia, para ser eleito, tem que gastar. No fundo isso, Mas às vezes... Continua, acho que... Às vezes exceções no caso. Só que o salário devia ser compatível com o salário da população. E outra, eu acho que falaram aí em moralidade, em legalidade e tudo. Eu acho que a única coisa que é totalmente, que eu entendo como totalmente imoral e ilegal nisso tudo, é essa maldita permissão, tanto para os vereadores, como para os deputados, como para os senadores, de poder legislar sobre o seu salário. Não existe quem possa legislar sobre o seu salário. Todos nós, né? Não podemos decidir amanhã, agora eu quero ganhar. Cansei de ganhar 3, quero ganhar 5. Então, eu acho que a pessoa ter direito de legislar sobre o seu próprio salário, isso é um absurdo, né? Isso é uma coisa que o país, quer dizer, tinha que rever, mas não vai rever nunca, porque quem fazem as leis são eles. São eles não. E eles não vão fazer nenhuma lei contra eles. Então, fazer o quê? Vamos ao teatro. Ao teatro. Eu acho que esse dinheiro que você falou aí dava para produzir muita coisa, porque, na verdade, veja bem, os grupos teatrais de Itapetininga trabalham sem dinheiro nenhum. Essa que é a grande realidade. Todos os grupos de teatro que hoje funcionam na cidade trabalham sem dinheiro nenhum. Muito pouca coisa conseguem, porque o nosso empresário não tem cultura de patrocínio. Vocês aqui sentem isso na pele. O nosso empresário não tem cultura de patrocínio, né? As verbas oficiais, né,
sempre são muito pequenas. No nosso caso, nós nem temos condições de muita verba. Mas se você pegar o Estado, se você pegar a União, as verbas oficiais são muito pequenas, e o pouco que tem é disputado por grandes produtores, né? Então, se o Antunes Filho apresentar um projeto para o governo federal e se o Fábio Jurera, aqui de Itapetininga, apresentar um projeto para o governo federal, qual será que vai ser atendido? Não acho que é o Fábio. Além de que uma coisa interessante que acontece também, aproveitando o Valente, as companhias de teatro, né, às vezes assim dos astros globais, eles pegam bons patrocínios, principalmente da Petrobras, no caso, mas cobram caro. Então, veja bem, se eles pegaram de estatais, né, que vivem de acordo com nossos impostos, eles deviam baratear, né, os acessos. E não, você continua pagando caro, né, e veja bem, então eles ganham duas vezes. Então, já que eles recebem patrocínio, os preços deviam ser acessíveis a uma camada. Mas eu acho que esse pessoal não devia nunca receber verba de Estado, Ivan. Ele já... Mas não devia. Quando o Sérgio Mamberti esteve aqui, eu discuti isso com ele. Falei, sabe, quando, por exemplo, que ele falou que o PT quer moralizar isso, quer moralizar aquilo. Então, quando que vocês vão moralizar isso? Quando que nós vamos parar de ter grandes produtores indo buscar dinheiro de verba oficial? Por quê? Porque esses caras têm poder de barganha. Entendeu? A Fernanda Montenegro, se ela resolver montar um espetáculo, ela tem poder de barganha com qualquer um. Onde ela chegar e disser, olha, eu sou a Fernanda Montenegro, quero montar um espetáculo, preciso de tantos milhões, o cara dá. Então já está retirando de outras companhias menores, né? Ela está retirando mas é que daí tem um retorno também, né? Então, mas ela está retirando do pequeno, porque quando ela pega a verba estadual, eu discuto muito um dos maiores exemplos nossos, que é o Paulo Betti. Ele, por causa desse filme, o Cafundó, ele veio aqui em Sorocaba com a história de que a história do homem era de Sorocaba, do João de Camargo. Do João de Camargo, e pegou R$200 mil da Lei de Incentivos Municipal de Sorocaba. Agora, você sabe o que significa R$200 mil para os produtores de Sorocaba? Tiraram dos amadores. Tiraram dos amadores, no caso, né? Então vem um cara que pode negociar com outras, pode ir para uma VASP, uma Varig, para sabe, mil coisas aí, para grandes empresas e propor o negócio, e ele vai conseguir o dinheiro, e ele vai no Estado tirar esse dinheiro. Nós já temos um vício terrível a nível do Estado de São Paulo, que é o seguinte, para a Secretaria de Cultura do Estado só existe a cidade de São Paulo. Eles gastam todo o dinheiro que eles têm na cidade de São Paulo. O interior fica às moscas. Já discuti isso várias vezes lá dentro da Secretaria mesmo. Sabe? Precisa pensar que quando você gasta 500 mil num show no Vale do Anhangabaú, imagine o que você faz no interior do estado com 500 mil. Imagine quanta gente você pode ajudar. Né? Então, o problema da produção teatral, não só aqui em Itapetininga, como no interior de uma forma geral, é essa. O pessoal trabalha sem dinheiro, o pessoal trabalha catando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, conseguindo um dinheirinho de um, um dinheirinho de outro, mas muito pequeno. Né? As produções teatrais acabam tendo que ser relativamente pobres, porque não existe dinheiro para investimento. E mesmo que eu pensasse em investir do meu próprio bolso, depois seria muito difícil eu tirar isso de uma bilheteria. Porque se eu cobrar R$2, R$3 um ingresso aqui, é caro. Existem pessoas que saem daqui e vão pagar 40 em São Paulo, certo? Mas se você fizer 1 a 2 aqui, elas não vão assistir. Isso que é muito importante. Há poucos dias atrás, nós tivemos aí o teatro meio na crista da onda, porque o Grupo Tespes comemorou 25 anos, foi 25 anos? O Milagre de... 20 anos. Da montagem do Milagre do Sul. 84.
E eu achei até um fator interessante, porque pelo que a gente leu nos jornais, ficou tão estranho, porque muita gente veio conversar comigo, disse, peraí, Valentim, pelo que a gente lê ali, não teve mais teatro na cidade. Faz 20 anos que não tem teatro na cidade. Sabe? É importante saber, sabe, eu acho que é importante dizer que é muito importante o trabalho que o Grupo Tespes realizou, mas a gente não pode esquecer das pessoas. A gente não pode pôr as pessoas lá no cantinho, entendeu? Porque eu quero comemorar um aniversário. Não. Muita gente, durante muito tempo, produziu muita coisa nessa cidade, trabalhou muito nessa cidade nesses últimos 20 anos, nesses últimos 30 anos, nesses últimos 40 anos. Tá? Itapetininga sempre foi, e o Ivan lembra disso, teve uma tradição muito grande na época do Grêmio Estudantino mesmo, uma tradição teatral muito grande. Itapetininga tem uma tradição, nós já chegamos a ter funcionando aqui dentro da cidade uma média de 5, 6 grupos ao mesmo tempo. Né? Mas como pode ter tradição em teatro se não tem teatro? Não, veja bem, nós temos hoje espaços, nós tivemos um período que nós não tínhamos nada. Nem espaço? Nem espaço. Nós tivemos um período que o que se fazia num clube, se fazia no Grêmio e olha lá. Tá? Se fazia no Sindicato Rural, que várias vezes cedeu aquele auditório que eles têm em cima para trabalho. Hoje nós temos, mal ou bem, o auditório Abílio Vitor, que precisa ser terminado, realmente ninguém deixa de reconhecer isso, ele precisa ser terminado. Nós vamos continuar essa luta por terminá-lo. Nós temos um auditório no Centro Cultural, nós temos um auditório lá em cima, Por que não funciona lá, Valentim? Porque é longe, é fora de mão. Mas ele tem as condições adequadas para uma peça ser exibida, talvez seja o melhor teatro aqui. Eu acho bonito lá. O melhor teatro aqui é o Abílio Vitor a nível de espaço. Sim. E acústica, instalações, camarim? Não, é o que eu estou dizendo. O Abílio Vitor, ele precisa do quê? Ele precisa... As goteiras... Não, ele precisa da inclinação do chão e do forro. Tá? É um problema estrutural dele, que ele precisa ser... Mas ele tem um palco de 16 metros por 9, por quase 10. Ele tem um urdimento para cima, que é aquele vão para cima, onde você pode levantar cenários. Ele tem toda uma estrutura. A semana passada mesmo teve um grupo aqui apresentando uma peça infantil lá. O cara falou, nossa, esse lugar aqui é ótimo para trabalhar. Entendeu? Mas está faltando o quê? Está faltando a gente pensar em investir um pouco. Por exemplo, eu li no jornal que foi fundado Não tem. Porque antigamente chovia, foi resolvido. Eu li no jornal que foi formada uma comissão pelo Teatro Municipal. Essa comissão deveria, inicialmente, pensar em dizer assim, vamos fazer uma luta para terminar o Abílio Vitor e entregar alguma coisa para o município, e depois vamos continuar essa luta por um outro prédio que seria construído como Teatro Municipal. Quer dizer, a gente tem que pensar nas coisas práticas, nas coisas que efetivamente aconteçam. Não adianta uma luta de 20 anos por um Teatro Municipal. A gente tem que pensar no que nós precisamos hoje, imediatamente, para trabalhar. Né? Então, é importante dizer, olha, que os grupos teatrais de Itapetininga estão trabalhando sim, não pararam, não existe isso. Existe um histórico de montagem, só esse ano, né, foi montado a Mandrágora do Maquiavel, foi montado o Zoo Story do Eduardo Abel, foi montado a valsa número 8 do 6 do Nelson Rodrigues. Está sendo montado 6 personagens à procura de um autor. Quer dizer, vejam bem, são espetáculos de alta qualidade. Tá? E coisa, se você pegar no histórico do Centro Cultural, nós já montamos o Equívoco do Camus, já montamos Entre Quatro Paredes do Sartre. Você tem textos de uma profundidade muito grande, entendeu? Sendo montados na cidade, e o que precisa é que se preocupe um pouco mais
em dizer, poxa, Itapetininga tem teatro. Como disseram, precisa de um curso. Nós temos um curso. O Centro Cultural, anualmente, no mês de janeiro e fevereiro, oferece gratuitamente para a população um curso de teatro. Vai ter agora em janeiro? Nós já tivemos, já chegamos a ter uma média de 100 inscrições para esse curso, num ano. Então, e aquela ideia da escola permanente de teatro? Então, o Centro Cultural tem lutado, o FUAD, enquanto secretário, tentou isso, ele está com um projeto na Câmara, inclusive a respeito disso, quer dizer, para fundar uma escola de teatro. Permanente. Uma escola permanente. Por quê? Porque, vejam bem, nós entramos novamente naquela história do custo-benefício. Tá? Itapetininga teve uma tradição muito forte como terra das escolas. Isso morreu. Hoje, Itapetininga não é polo de nada. Não. Nós temos uma escola de música, na qual a prefeitura investe bastante. Paulista, né? Nós temos uma escola de música, na qual a prefeitura investe bastante. Mas nós nunca vamos ser nada na área da música, por quê? Porque Tatuí está aqui do lado e Tatuí é a capital da música. Se você pegar historicamente, Itapetininga tem uma tradição teatral muito longa, muito grande. Sempre tivemos grupos atuando. E ultimamente, nós temos em cada igreja um grupo de teatro. Nós temos nas escolas grupos de teatro. Nós temos em vários cantos da cidade, nós temos grupos de teatro trabalhando. Como eu disse, acho que foi no ano atrasado, nós tivemos 100 inscrições para um curso de teatro. Tá? Então, você tem muita gente querendo fazer teatro. Então, por que não criar essa escola livre de teatro? Permanente. Né? Para quê? Para que a gente possa lutar por transformar Itapetininga num polo de produção teatral. E haveria local para esse grupo de teatro permanente? Para a escola, o Centro Cultural, a gente pensa no Centro Cultural. Não daria diploma, daria certificado, seria isso? O diploma ela precisa ser reconhecida pelo MEC. Daria um certificado inicial. Né? Tatuí não é reconhecido. A sua peça, ela é só com atores aqui? Só com... porque, veja bem, quando o curso do Centro Cultural acontece todo o início de ano, em janeiro e fevereiro, as pessoas que passam pelo curso no Centro Cultural têm a opção de continuar fazendo teatro no Centro Cultural. Hoje nós temos 2 grupos funcionando dentro do Centro Cultural. Um que ensaia durante a semana, às terças e quintas à noite, e um outro que ensaia aos sábados e domingos, das 14 às 17 horas. E essa montagem do 6 personagens hoje é feita por um desses grupos. O grupo de durante a semana montou a Mandrágora, que fez temporada em agosto, e agora está montando o Liberdade, que deve entrar em janeiro, fevereiro. Esse grupo dos 6 personagens termina agora, faz 2 finais de semana de apresentação agora, dia 4, 5 e 11 e 12. Lá depois no Vitor? Não, no Centro Cultural mesmo. No Centro Cultural mesmo. Às 20 horas, no sábado e no domingo. Os lugares são limitados e ninguém entra após o início do espetáculo. Então, as pessoas têm que estar lá antes das 20 horas, porque iniciou o espetáculo, não entra mesmo. E os lugares são limitados. Então, eles fazem 4 apresentações esse ano, depois eles entram de férias e retornam no início do ano com as apresentações, enquanto esperam a entrada do Liberdade. Quer dizer, o Centro Cultural tem uma produção média, agora, esse ano e o ano passado ele não chegou a isso, mas ele tem uma produção média de 4 espetáculos, pelo menos, no ano. Tá? Já chegamos num período que a gente esteve trabalhando em conjunto com a delegacia, com a diretoria de ensino e fazendo apresentações durante a semana para escolas, nós chegamos a produzir 6, 7 espetáculos no ano. Então, é muito triste quando a gente vê matérias em jornais e as pessoas esquecem de dizer. A gente não diz que não se valorize o trabalho que as pessoas realizaram, não se valorize o trabalho que o TESP realizou, mas não esqueçam
né, do trabalho que está sendo realizado, das pessoas que estão se esforçando por realizar o trabalho delas. Eu acho que o Teatro Itapetininga vai muito bem, tem pessoas muito interessadas, como o Fábio, que a gente citou agora há pouco, o Cláudio, que é diretor do outro grupo, como o nosso trabalho no Centro Cultural, o nosso trabalho no Grupo Teatro Arco-Íris, que é fora do Centro Cultural, mas que é muito importante, porque nós realizamos um trabalho com peças teatrais infantis, que são dirigidas às escolas, né? Que, na verdade, também são realizadas várias montagens no ano. Nós realizamos trabalhos com peças de segurança de trabalho, que são usadas nas reuniões de segurança de trabalho das empresas, né? Então, o trabalho teatral do Itapetininga é um trabalho que, graças a Deus, vai muito bem. E também nós não podemos deixar de falar que nós temos a Paixão de Cristo, que é um dos maiores espetáculos que é montado na cidade. Eu fui esse ano, mas tinha gente não, lá no Lago dos Amores. Nós acreditamos que nos 3 dias nós tínhamos uma média de umas 20 mil pessoas assistindo. 20 mil pessoas. E você há quanto tempo produz esse espetáculo, mano? Que eu dirijo a Paixão de Cristo? Desde 1976. É uma tradição já aqui do município, né? Sim. Mas também é uma coisa que precisa de uma solução de continuidade, da mesma forma que o Carnaval. Nós precisamos de um outro espaço. Infelizmente, Itapetininga é uma cidade que, como não foi uma cidade projetada, ela sofre o problema de não ter uma praça para eventos, né? Nós não temos... Aquele palquinho lá não você viu como é que ficou, né? E você tem 1000 problemas para resolver por exemplo, a construção daquele palco, para você resolver a colocação da população na praça mesmo, né? Porque tem a fonte no meio que dificulta tudo. Então, nós temos um problema muito sério, que é esse problema de uma praça de eventos, né? Que precisa ser pensada. Itapetininga precisa de uma praça onde, veja bem, os próprios projetos que existem de música aí, produzidos por televisões ou até mesmo pelo governo do estado e tal, eles têm uma dificuldade muito grande de vir para cá, porque você não tem onde montar. Você não tem onde montar uma concha acústica. Nós precisaríamos de uma concha acústica. Nós precisaríamos de uma praça de eventos. Havia um projeto da prefeitura fazer uma concha acústica lá na avenida, né? A ideia é essa, né? Eu espero que o novo prefeito até abrace essa ideia, porque é muito importante para nós. Se a gente conseguir pegar aquele centro da avenida, fechar todo, construir uma concha acústica, nós ficaríamos com uma praça de eventos maravilhosa. Você acha que na concha acústica pode apresentar espetáculos teatrais? Tudo. Não só espetáculos teatrais, como festivais de música. Aonde você falou? Na avenida, aquele centro da avenida. Sabe aquela área central na frente do Instituto? Sei. Ali, se a gente faz aquela praça, constrói uma concha acústica antes da Fernando Prestes, né? Você fica com uma praça de uma média de 100 metros de comprimento e 50 quase que dá de largura ali. Com uma praça muito boa. E não só resolve o problema dos eventos, como você cria um espaço de lazer. Amanhã, um domingo à tarde, você bota a banda para tocar lá ou qualquer coisa, e a população pode ir se reunir naquele lugar, né? A própria feira, você muda a feira para cima da praça e ganha todo o estacionamento da volta. Mas eu acho que isso não descarta a criação de um teatro municipal. Não, o teatro municipal eu acho importante. Mas eu acho que nós temos... A prefeitura já poderia ter comprado e passaram-se vários prefeitos e não foi comprado. Você sabe, porque o problema operacional do teatro é muito grande. Construir um teatro não é uma coisa assim. Ou comprar um prédio pronto. Já, ele é caro, né? Ele é caro. E até a gente fala muito em terminar aquele prédio, mas são duas lutas. Por exemplo, se você gastar 100 mil reais para terminar aquele prédio, você vai precisar gastar depois 150 mil para aparelhar ele. O antigo Cinema Holanda não foi uma opção? Foi, mas foi discutido aí Tem um palco bom ali, viu? Então, por exemplo, porque o caso da aparelhagem é muito sério.
Tá? Vocês... Aparelho de som, iluminação... Vocês lidam com iluminação aqui, vocês sabem o quanto custa. Hoje, um teatro que se preze não pode ter menos do que 150 refletores. Um teatro que se preze não pode ter menos do que 150 refletores. Para você ter 150 refletores, você tem que pensar que na pior das hipóteses, uma lâmpada para um refletor custa uma média de 120, 150 reais. Aqui a gente não usa dessa. Não, mas para um refletor bom, para um refletor adequado, é essa média. Vocês usam, por exemplo, eu falo das coisas mais bobas. A gelatina que você usa para dar cor no refletor aqui, né? Porque na verdade as pessoas veem as cores no palco, mas todos os refletores são brancos e é colocado uma gelatina na frente. Essa gelatina é importada. Uma folha de gelatina que serve para uma média de 4 refletores custa R$25. Valente, se o prefeito que vai assumir estiver assistindo, ele vai ficar assustado. Daí que não sai o teatro. Não. Eu digo que o problema da aparelhagem é um outro problema sério. Porque às vezes a pessoa fala, não, nós precisamos. Mas nós precisamos ter a visão. Antes de mais nada. Antes de mais nada, manter uma aparelhagem de teatro é muito complicada. Tá? Tanto que, por exemplo, em qualquer teatro que você chegue hoje, em Tatuí, em Sorocaba, em São Paulo, tal, eu posso chegar com o meu espetáculo, mas eu não ponho a mão em nada. Eu chego lá com o meu mapa de luz e o iluminador de lá, o eletricista de lá, vão mexer em tudo. Eu não posso pôr a mão em nada. Por quê? Porque o custo daquilo é muito alto. E daí vai chegar um curioso lá e vai fazer alguma coisa que vai queimar uma lâmpada, e o prejuízo de queimar uma lâmpada, né, já é grande. Então, a estrutura, quando se pensa em construir um teatro municipal, o custo disso é astronômico. Mas também não seria acionado todas as noites, né, Valente? Não. Mas aí deveria ser para espetáculo. O teatro municipal para teatro, não para outras coisas. Né? Também. Seu Ivan, Valente, nosso tempo tá bom, se né? esgotou, o papo tá bom. Desculpa, a gente fala demais mesmo. Não, mas o assunto é muito interessante. Muita gente leva a cultura, às vezes, como sendo uma frescura, e não é. A cultura faz parte da nossa vida. Sabe o que é muito importante para a gente, por isso que a gente acaba falando demais? Porque, na verdade, a gente precisa dessas tribunas, a gente precisa desses espaços onde a gente possa discutir com a população esses problemas. Porque, na verdade, a informação acaba, normalmente, como eu acabei de falar no caso aí da comemoração lá, a informação acaba chegando meio truncada. E a gente precisa de espaços onde a gente possa realmente colocar as coisas para a população, para que eles tenham conhecimento. E a TV, pois não. Mas é bom lembrar que várias cidades médias possuem seu teatro municipal. Itapetininga não. Araras, o Quercio fez um maravilhoso para a sogra dele lá. Está na hora, então, da população, né, se movimentar, no caso. Né? Só para dar um exemplo, o Teatro de Tatuí tem dinheiro da Fundação Rockefeller para construir. Lá dos Estados Unidos. Porque é muito caro. Muito caro, né? Mas é isso aí. Quero agradecer, informar você, Barito, que a gente está aqui no canal aberto quando você lançar. A peça, dia 4 de dezembro. 4, 5, 11 e 12 de dezembro, a partir das 20 horas, no Centro Cultural Histórico Itapetininga. Tá certo. Sr. Ivan, obrigado mais uma vez pela sua presença. Isso, das ordens. Então, repito, sempre convidados a participar do nosso programa. E eu quero agradecer, antes de mais nada, a todas as pessoas que fizeram a doação aos livros que serão entregues à Biblioteca Municipal. Muito obrigado. Eu sei que é uma quantia ínfima, mas sem vocês a gente não poderia nem ter juntado essa quantia. Não vai resolver o problema da biblioteca, mas é a nossa pequena contribuição, que espero que seja útil para a cidade e para os leitores. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, o Colégio Objetivo, a Rede de Supermercados Pão de Mel, ao Instituto Itapetiningano de Ensino Superior, o IIES, que vai estar realizando o vestibular agora, nesse sábado, a partir das 14 horas. E a todos vocês que estão assistindo, que participaram pelo telefone ou que assistiram aí da sua casa sem participar mesmo, muito obrigado pela atenção
E amanhã o Telescópio está de volta. Boa tarde.